Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Na versão revista atualizada, diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito, fazem a guerra com prudência. Na linguagem de hoje, diz assim: procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Então vejam só. Aqui, embora ele use um termo, ligado à guerra, fazer a guerra com prudência, mas não vamos olhar só para o sentido da guerra, vamos olhar para qualquer área da vida da gente, certo? A guerra é um conflito, a guerra é o final de um conflito, um conflito que não soube ser resolvido através da conversa, do diálogo, não é? Então, muitas vezes nós temos conflitos nas nossas vidas e que muitas vezes o diálogo não conseguiu resolver, então vai-se para uma guerra, vamos pensar assim, sentido figurado. Então, para qualquer coisa que você for fazer, o conselho que o provérbio está dando aqui é que você tem que fazer um planejamento cuidadoso. Você tem que planejar. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, ou seja, planejar algo que vai se fazer leva à possibilidade de você obter êxito, obter sucesso. Então, os planos que são obtidos com conselhos, ele está associando o seguinte, é o planejamento com sabedoria. Ele está juntando as duas coisas, planejar com sabedoria. Então, um plano que é bem pensado, que recebe a orientação de outras pessoas em qualquer área da vida, isso pode ser um empreendimento, isso pode ser o sermão que o pastor vai preparar, né? Às vezes você diz, mas espera aí, pastor, e o sermão, as pessoas opinam? Não, não é que as pessoas opinam. É que muitas vezes pastores conversam entre si e a gente às vezes pergunta, vai pregar o que domingo? Eu vou pregar em Marcos, eu vou pregar em Mateus, eu vou pregar na carta de Paulo aos Filipenses. E às vezes, na troca de ideias, às vezes as pessoas falam de algumas coisas. Olha, eu quando fui pregar sobre esse texto, eu abordei dessa forma, mas eu achei interessante falar desse ponto também. Aí tu pensa aí nessa ideia. Então, ele é a pessoa trocando ideia, né? Ou seja, ouvindo conselhos. Quando ela está planejando o sermão, então ajuda ela também a ter novas ideias de como abordar aquele assunto. Lógico que a orientação maior vem do Espírito Santo, né? Agora pela manhã mesmo eu estava vindo para casa não, aqui para a igreja, e me surgiu uma ideia para colocar no sermão de hoje à noite. Algo que eu passo a semana toda pensando no sermão que eu vou pregar no domingo. Então, quando eu saio daqui no domingo, eu já estou pensando no sermão da semana que vem. Ou nos sermões que eu vou pregar. Então, esse processo de planejamento, feito com cuidado, ajuda você a obter êxito. E muitas vezes a gente não pode se isolar nas nossas próprias ideias. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia que não é tão boa. Não é tão boa. Então é por isso que é importante ouvir conselhos na hora de planejar qualquer atividade, para que você tenha êxito. Então, ser sábio nessa hora é buscar a opinião de pessoas mais experientes, dos especialistas naquela área, ou de qualquer pessoa que tenha um conhecimento relevante. Vou dar outro exemplo. Eu já construí muita coisa na minha vida, eu digo construção civil, né? Casa, prédio. Então, eu já tenho uma certa experiência de ver o que a gente precisa para fazer certo serviço. E muitas vezes você fala, e tem pessoas que a gente vê que não tem tanta experiência e ele fica questionando. Aí você diz, não, mas não é assim, é dessa forma. Não, não é não, tem que ser dessa forma. Aí você fica observando e olha, não tem experiência nenhuma, por que eu vou ouvir uma pessoa que não tem experiência nenhuma nessa área? Né?
Do outro lado, quando chega alguém que está acostumado a construir, está envolvido com essa atividade todos os dias, eu vou ter que parar para ouvir, porque eu não estou, mesmo tendo me envolvido em construções, mas eu não estou todo dia envolvido. Então, essa pessoa que está todo dia envolvido, ela vai saber mais do que eu para me orientar. Entenderam? Então, tudo que a gente for fazer, é importante a gente buscar orientação de pessoas experientes. Muitas vezes dentro da igreja a gente procura sempre um irmão mais experiente. Sempre procura um irmão mais experiente. Às vezes o irmão mais experiente não é o que tem conhecimento bíblico profundo, mas o conhecimento que ele tem da palavra associado com a vida, dá a ele sabedoria, palavra de sabedoria. Entendeu? Às vezes os irmãos podem até surpreender. Às vezes você encontra um irmão que ele praticamente é analfabeto, ele não sabe ler, mas ele fala com sabedoria. Você escuta, você vê ele dando opinião, ele está falando com sabedoria. Ele observa a vida, escuta os sermões, pensa naquilo que está sendo dito, pede para alguém ler para ele um texto, e ele vai aprendendo. Ele vai, com o auxílio do Espírito Santo, ele vai obtendo sabedoria. Então não é porque o irmão também não tem uma educação formal, que é diferente de sabedoria. Sabedoria não é educação formal. A educação formal traz conhecimento. A sabedoria vem através da experimentação do conhecimento que você tem com a vida. Então o que acontece? Quando o indivíduo ele faz isso, a possibilidade dele obter êxito é muito maior. Na segunda parte do provérbio ele diz assim: faze a guerra com prudência. Ou seja, depois dele formular, depois dele planejar o que ele queria fazer, ele agora tem que colocar aquilo que ele planejou em prática. Também não adianta pensar, planejar e quando for pôr em prática não colocar nada daquilo que foi planejado. É mesmo que não ter planejado. O termo aqui, guerra, que está nas duas versões, é uma palavra que é uma metáfora. É uma metáfora. Ele fala em guerra, mas ele está querendo mostrar em relação a qualquer coisa que você vá empreender. Qualquer coisa. No limite, do conflito humano, o que acontece é uma guerra. No limite. Então, o termo guerra aqui pode ser aplicado ao quê? A qualquer empreendimento importante ou desafio na vida que você tenha. Qualquer um que seja. Pode ser lidar com a doença, pode ser lidar com um problema com o filho, pode ser com a esposa, pode ser com o marido, pode ser com o vizinho, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser em qualquer atividade que você vai fazer. Porque, veja só, o conflito é inerente ao ser humano. Conflito você sempre vai ter. Você não vai deixar de ter conflito. Existem dois conflitos, o conflito interno e o conflito externo. O conflito interno é quando você luta contra você mesmo. E o conflito externo é quando você está em debate com alguém. Então, essa guerra não está só associada à questão militar, entendeu? Dois exércitos em confronto, não é isso. Aqui a ideia é que a ação que você vai tomar, ela tem que ser cuidadosamente planejada. Você tem que planejar tudo que você vai fazer. Para que aquilo que for ser realizado, ele possa ter êxito. A probabilidade ou possibilidade de dar errado é menor. Eu posso pensar assim também. Você planeja, pensa bem sobre aquilo que você vai fazer e a probabilidade que haja êxito é muito grande.
ou a possibilidade de dar errado é muito pequena. Então, cada decisão que você vai tomar, muitas vezes uma decisão bem sucedida, ela envolveu um processo de planejamento, de busca de orientação, de conselhos, de orientações, antes de você agir. Vou dar um exemplo de novo na preparação do sermão. Eu passo sermão, preparando o sermão a semana toda. Então eu estou planejando ele o tempo todo. Estou lendo e revisando, revisando, de tal sorte que no final, na minha ótica, ele está bom, está pronto. Pode faltar alguma coisa ou outra, e muitas vezes eu corrijo até na hora que eu estou falando. Eu estou falando e, rapaz, me esqueci de falar tal coisa, eu vou falar agora. Aí eu falo. Tem coisa que vem à mente que eu nem planejei, mas está enquadrado naquele momento do sermão, entendeu, irmão Juvenal? Mas foi planejado. Está lá escrito para que eu não perca a ideia que eu quero transmitir. Porque a responsabilidade é muito grande de quem prega a palavra. Para não pregar algo que não está na palavra. Tem que pregar aquilo que é a mensagem que Cristo queria que a gente transmitisse. Então, quando você planeja, você busca orientação, você escuta conselho, você pondera, você pensa a respeito daquilo que você vai fazer, seja em qualquer área da vida, isso vai evitar que você obtenha o quê? Evitar que você tenha erros. A probabilidade de errar é menor. E aí você vai ter o quê? Uma base sólida naquilo que você fez. São quantos anos pregando o evangelho aqui, irmão Juvenal? 5 anos. Eu pensava que ia ficar só 2 anos no máximo. Mas estou aí, 5 anos. O meu plano foi o quê? Eu vou pregar o evangelho, pregar apenas a Bíblia. Mais nada. E eu sei que tem coisas que eu queria que acontecesse com 2 anos, mas estão acontecendo agora. Eu já percebo coisas que estão acontecendo na igreja. Daquilo que eu planejei. Né? Então, como foi feito em bases sólidas, não porque eu fiz, mas porque foi feito, a base é a palavra, a tendência é que isso permaneça. Seja mais difícil de derrubar, de destruir, entendeu? É aquilo que eu conversei semana passada com o irmão Juvenal e o irmão de Jamali. A probabilidade da igreja hoje se dividir é muito menor do que há alguns anos atrás. Se há alguns anos atrás, naquele problema todo que a igreja teve, o pastor que tivesse vindo com esse propósito, pegar a palavra e dar o fundamento, provavelmente a igreja não ia fazer isso. Alguns sairiam, mas a igreja não se dividiria, entendeu? É diferente. Alguns saírem e a igreja se dividir. Então é importante, meus irmãos, primeiro, para que você escute conselhos, opiniões, sugestões, ideias, você pondere, é preciso ter humildade para considerar que a gente não sabe tudo. A gente considera que a gente não sabe tudo. E que muitas vezes a palavra de sabedoria não vai estar na sua mente, vai estar na boca do outro. Vai estar na palavra que o outro vai dizer, vai estar no outro irmão ou na outra pessoa. Que é outra coisa que eu quero dizer para vocês. A palavra sabedoria muitas vezes não vai estar só na boca de um crente não, meus irmãos. Às vezes está na boca do descrente. Às vezes está na boca do descrente. E você olha assim, diz, rapaz, era para muito crente ter essa palavra de sabedoria. E não tem. E o indivíduo nem... Aparentemente, para a nossa lógica, ele não profere a nossa fé, mas ele tem sabedoria. E a gente sabe que a sabedoria vem do alto. Não é? Então, a gente primeiro não deve ter vergonha, né, de pedir conselho, de pedir opiniões, né? Às vezes eu peço opinião aqui também, né, irmão Juvenal? Às vezes eu ir para o irmão Juvenal, eu digo, irmão, tá bom assim? Aí, irmão, tá bom, pastor. Estou falando muito complicado? Não, a gente entende. Não é assim, irmão Juvenal? Então, para quê? Para que serve essa pergunta? Às vezes faço para a irmã Solange, faço para o irmão André, alguns irmãos.
para que eu possa calibrar aquilo que eu vou ensinar. Porque eu estou falando o que eu sei, eu tenho que falar não o que eu sei, eu tenho que falar aquilo que vocês têm que aprender. E outra coisa, de forma que vocês compreendam, de forma que vocês entendam. E quando você busca ouvir conselho, você demonstra sabedoria. A sabedoria de ouvir. Porque, meus irmãos, não existe só a sabedoria de falar, existe também a sabedoria de ouvir. Certo? Então, o provérbio 20, versículo 18, mostra para a gente que a gente tem que planejar a base de conselhos. E aí o conselho pode ser a palavra, pode ser um irmão que fala, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o esposo, pode ser o marido, pode ser um amigo. Não é? Ter o cuidado de, ao ouvir essas orientações, filtrar, né, aquilo que vai ser essencial para ajudar você a colocar em prática a missão que você tem para fazer, né? Os desafios que você tem para empreender, que você tem que enfrentar, aliás, e os projetos que você vai empreender. Então, é importante, no fundo, o que o autor desse provérbio quer dizer é que tenha sabedoria para buscar informações a respeito daquilo que você vai fazer antes de agir.